Olá turma, professor Felipe aqui. Nesse vídeo nós vamos concluir nosso exemplo com a implementação do nosso relacionamento entre duas entidades, né? Que vai ser um relacionamento um para muitos, ou muitos para um, dependendo do ponto de vista, né? No caso desse vídeo a gente vai focar do lado do um para muitos. Então, nos vídeos anteriores nós já implementamos toda a parte do modelo, como é que isso ia ficar representado lá dentro do modelo, né? Incluindo como é que nós iríamos colocar todas as especificações do banco dentro das nossas classes, incluindo como é que está sendo feito o mapeamento entre as classes e as nossas tabelas, né, lá dentro do banco. Então, todas as anotações necessárias para esse mapeamento ocorrer direitinho, a gente já implementou no nosso exemplo. E além disso, a gente já implementou tanto as modificações no controller, tanto na visualização, lá do lado muitos para um. Que no nosso exemplo, né, é o atleta que consegue participar, né, de uma única equipe. Então, dentro do view e lá dentro do controller também, nós já implementamos essa seleção da equipe, né, dentro do atleta. O que a gente vai fazer agora é o lado oposto. Então, nós vamos construir o controller, nós vamos construir as views necessárias para a equipe, para ela poder ser cadastrada ou editada, né? E também, dentro desse cadastro, dentro desse registro de equipe, nós vamos poder selecionar os vários atletas que podem fazer parte dessa equipe. Então, aí que entra o lado um para muitos, porque dentro de uma única equipe, nós vamos poder ter vários atletas podendo ser selecionados. E aí a gente tem várias estratégias de como é que a gente pode representar isso visualmente, mas para simplificar, como no nosso exemplo nós não estamos usando nenhum framework de front-end, né? Está usando só HTML puro para simplificar o código, nós vamos fazer isso utilizando checkbox. Então, dentro de uma equipe, nós vamos poder selecionar através de checks quais são os atletas, dentre os atletas disponíveis, quais são os atletas que vão fazer parte dessa equipe. Então, vamos para o nosso código. Aqui nós já temos todo o controller, né, do atleta funcionando. Esse controller ele permite que a gente apague, edite e crie novos atletas, né? E o que a gente vai construir agora seria o controller para a equipe, que por enquanto ele não existe, né? Se eu vier aqui e tentar acessar a rota de equipes, essa rota ainda não existe, ela não faz nada, mas nós vamos criar, né, o controller para essa rota e nós vamos começar a escrever quais são as views também, né? Nós vamos criar as views necessárias para a gente poder manipular essas equipes dentro desse CRUDzinho aqui de equipe. Então, deixa eu parar aqui o sisteminha. A gente vai fazer o seguinte, vou começar criando esse controller. Então, aqui dentro da pasta controller, vamos criar a classezinha para guardar a equipe, né? Equipe, controller. E aqui a gente vai colocar o nosso controller da equipe, né? O que a gente vai colocar aqui, né? Nós vamos anotar que ele é um controller. E nós vamos mapear a rota, né? Request mapping, que vai chegar, tudo que chegar na rota é equipes. Ele vem para esse nosso equipe controller aqui, tá certo? Eu vou logo colocar aqui quais são os métodos que nós vamos utilizar dentro desse controller. Eu vou fazer isso bem rápido, tá certo? Não é muito diferente da implementação de outros controllers que a gente já fez. Então, nós vamos precisar de um método para exibir as equipes. Então, esse método aqui ele vai ser utilizado para exibir, né, os dados das equipes. Eu ainda vou colocar aqui direitinho como é que a gente vai carregar, tá certo? Ainda vou implementar mesmo o corpo do método. Só estou colocando aqui todos os métodos necessários para agilizar um pouquinho. Nós vamos precisar também de uma rotinha para realizar um cadastro. Também vai receber via GET, só que numa rota diferente. Pronto, esses daqui são os métodos que vão receber requisições via GET dentro desse controller. E aí nós vamos receber algumas outras requisições, principalmente para salvar, né, as equipes que estão sendo registradas, atualizar e remover. Então deixa eu criar logo aqui rapidinho. Pronto, aqui a gente já construiu, né, os outros métodos.
Basicamente são esses os métodos que a gente vai precisar desse controle. A gente ainda vai implementar o corpo deles, né? E também a gente vai precisar de alguns atributos aqui dentro que a gente vai utilizar. A gente também vai precisar criar algumas views, e já fica claro quais são essas views, né? Nós vamos ter uma view com formulário de cadastro e uma view com a listagem das equipes, com a tabelinha com essas equipes. E os outros métodos, eles vão só redirecionar de volta para esse cara aqui, né? Que é o get padrão da rota equipes, tá certo? Então, vamos começar pela listagem das equipes. Para esse cara aqui, nós vamos utilizar o repositório de equipes, carregar, né? E exibir os dados dessa equipe, todo padrãozão. Então, vamos lá. Esse cara vai ser auto-wired. E nós vamos carregar ele bem aqui, né? Nós vamos receber o model por aqui. E tá aí nosso load equipe list. Isso daqui já deve ser o bastante para a gente conseguir visualizar, né, os dados das equipes que já estão cadastrados. Galera, esse método tá igualzinho como vem lá em Atleta, não mudou nada. Carrega os dados do repositório, coloca dentro do model, né, para jogar lá para o TimeLeaf, e ele vai lá e lá dentro do view, né, a gente vai lá e percorre essa lista de equipes e exibe eles. Essa view ainda não está feita, a gente pode fazer ela agora rapidinho, tá certo? Então aqui dentro de templates, a gente vai criar primeiro uma pasta para guardar os dados das equipes, né? Para guardar as views da equipe. E aqui a gente cria um arquivozinho HTML que pode ser o listagem, tá certo? Ok, esse daqui vai exibir, né, lista de equipes. Muda para cá. Nós vamos precisar colocar o TimeLeaf aqui. E o que mais? Então, deixa eu colocar aqui na forma de um H1. Eu vou colocar aqui lista de equipes. Eu vou colocar aqui um linkzinho para ir para o cadastro das equipes, né? Então, nova equipe. Esse cara aqui vai para a rota de cadastros, href barra equipes barra cadastro. O que mais? Seria bom também um para o logout, né? Aqui a gente está com um login funcionando. Acho que o do logout poderia vir antes, né? Então, logout href barra logout. Ok, os linkzinhos já estão funcionando e agora nós vamos percorrer, né, nossa lista de equipes e visualizar todas elas. Antes de eu percorrer, deixa eu só ver se a gente está chegando até aqui direitinho. Vou subir rapidinho aqui nosso projeto e aí pelo menos visualizar se a gente está conseguindo enxergar, né, pelo menos isso aqui, tá certo? Vou fazer o login, né? Vamos ver se está funcionando. E ó, botãozinho aqui de logout de nova equipe, tá ok. Nova equipe não vai funcionar porque a gente ainda não tem, né, a rota para cadastro. O template não foi criado ainda, né? Então quando a gente criar o template do cadastro, ele vai funcionar direitinho, tá certo? E agora a gente vai construir nossa tabelinha que vai exibir a equipe. Aí galera, eu vou dar uma acelerada nessa parte. Como a construção da tabela ela é extremamente padrão, tá? Todo igualzinho ao que já foi feito nos outros. Na verdade não muda nada. Eu vou fazer ela bem rápida e aí vocês veem aí o resultado. Ok, eu acho que está concluído aqui essa telinha de listagem das equipes. Esse é o view que a gente vai conseguir visualizar as equipes que já estão cadastradas.
Vou reexecutar, né, a aplicação só para a gente poder visualizar. E aqui a gente tem, né, as equipes, né, tá aparecendo direitinho as equipes que nós já cadastramos. Lembrando que nós tínhamos cadastrado nessas equipes através de testes, né? Então por isso que a gente já está conseguindo visualizar quais são essas equipes. Agora os botões de deletar e os botões de editar ainda não estão funcionando, né? Lembrando que esse botãozinho de deletar ele já vai acionar diretamente, né, o nosso controller para realizar a ação de remover. E o botãozinho de editar, ele também vai acionar o controller, lógico, mas ele só vai chamar o formulário para permitir a edição de uma equipe, que inclusive é o mesmo formulário do cadastro que nós ainda vamos fazer também, tá certo? Mas antes de construir esse formulário, vamos lá de volta para o controller, para a gente poder trabalhar, né, para esse formulário de cadastro poder funcionar direitinho. Então, aqui de volta no controller, agora a gente vai trabalhar no Load Equipe Form. Como a gente já tem uma certa experiência, né, aqui na construção do controller, eu vou construir esse Load Equipe Form para funcionar tanto para o criar, né, o novo equipe, quanto para o editar, né, o update equipe. Então, o que a gente vai ter aqui dentro? Nós vamos receber um long que vai conter o ID da equipe, que pode estar sendo editada, né? Porque pode, né? Porque se esse ID for nulo, então não tem uma equipe para ser editada e vai criar uma equipe nova, tá certo? Então, se chegar algum ID, ele vai editar, senão ele não edita, né? O model também, para a gente poder ter acesso lá ao nosso template, né? Então, aqui a princípio, o que a gente ia precisar fazer, né? Nós precisamos verificar se essa equipe se esse ID que está chegando é diferente de nulo, tá certo? Se ele for diferente de nulo, então nós temos uma equipe para ser editada. Isso nós já fizemos, né, anteriormente com o atleta. Então vamos começar por isso. Se o meu ID for diferente de nulo, então se estiver chegando um IDzinho, ou seja, eu estou editando, a gente vai carregar quem é essa equipe. Recebe equipe repo ponto get reference by id, qual ID? ID, tá certo? Então pega essa equipe, coloca essa equipe dentro do model, então model.add attribute equipe, vírgula, e aí joga ele para trabalhar lá dentro da telinha de cadastro, tá certo? Então, tá faltando um detalhe muito importante, que e os atletas? E esses atletas que podem ou não fazer parte dessa equipe? O que a gente faz, né? A princípio, uma forma como a gente pode lidar com isso, né? Eu estava refletindo, pensando como é que a gente poderia, né, trabalhar essa visualização, como é que a gente poderia trabalhar essa interface, né, com o usuário do cadastro da equipe. E aí eu pensei da gente carregar dois tipos de atleta para também entrarem nesse template, que são os atletas que estão dentro da equipe atual. Então, qualquer atleta que faça parte dessa equipe deve entrar para ser manipulado dentro dessa telinha. Dessa forma, esse atleta que faz atualmente parte da equipe vai poder sair da equipe. É só desmarcar ele. E também os atletas que estão sem equipe, porque se o atleta está sem equipe, ele pode entrar na equipe E. Qualquer outro atleta que já esteja em outra equipe não deve aparecer aqui. Então, vamos lá trabalhar dessa maneira. A gente vai precisar puxar esses atletas de alguma forma e a gente vai fazer isso utilizando o nosso modelzinho de atleta. Cadê o nosso model? Dentro de atleta, a gente tem o atleta repository. E a gente vai construir aqui dentro do Atleta Repository algumas requisições, né? Algumas consultas que são customizadas, que são específicas para a nossa necessidade. Tá certo? Então, a primeira consulta que nós vamos construir, ela é uma consulta chamada public get atletas sem equipe. Essa consulta ela vai me retornar um list de atleta.
Tá aqui. Essa é a primeira consultinha. Só que essa consulta get atleta sem equipe, ela não é a gente que vai implementar, né? Ela vai ser implementada pelo JPA repositório. Nós temos que utilizar uma anotação para especificar como é que essa consulta deve ocorrer. A gente vai usar a anotação query, tá certo? E aí o JPA repositório ele mesmo vai implementar a realização dessa consulta lá dentro. E essa query a gente vai utilizar aqui, vai especificar, né, que ele vai ser um select. A gente vai selecionar um atleta A, né, from atleta A, where a.equipe is null. Null. Tá aqui. Então, olha que interessante. Nós estamos especificando, né, uma consulta customizada, particular para a nossa necessidade, que é a obtenção dos atletas sem equipe. A gente vai, né, deixar o JPA repositório cuidar de toda a implementação, né, com o banco de dados específico, né? E aí a gente só vai especificar aqui, usando essa sintaxinha bonitinha, como é que essa consulta deve operar. E no caso o que a gente quer são os atletas, né, os membros da equipe atleta, que na verdade é com A maiúsculo mesmo, desculpa, porque aqui a gente está informando qual é a classe, né? Aí ele mapeia a classe para a tabela correta. Então, quais são os atletas que a equipe, né, é igual a nulo, tá certo? Então, além dos atletas sem equipe, a gente também vai precisar dos atletas de uma equipe em particular. Então, vamos colocar assim, ó, public list atleta get atletas by equipe. Só que essa consulta ela vai ter um parâmetro, que é qual é a equipe que a gente está recebendo. Então, vamos especificar esse parâmetro aqui, que ele informa quem é a equipe. E esse parâmetro ele vai conter qual é a equipe que está chegando. Aqui. Então, pode chamar de pode chamar de equipe também. Só faltou ele importar aqui, né, a classezinha equipe. Tá aqui. Agora pegamos ela direitinho. E aí vamos especificar a nossa query. Dessa vez ela vai ser um pouquinho diferente. Nós vamos fazer um select, entre aspas, select a from atleta a where a ponto equipe igual a equipe. Que equipe? Essa daqui. Que equipe é essa daqui? É a que está chegando via atributo dentro do nosso método, tá certo? Então, esse equipezinho vem aqui dessa notação param, ok? E esse cara aqui, na verdade, vai ser a equipe que estiver chegando, que foi informada na hora de realizar essa consulta. Então, nós fizemos as modificações aqui dentro do atleta repositório e nós podemos usar elas para carregar as equipes específicas que fazem sentido para a gente. Então, eu vou criar aqui o atleta repositório. Atleta repositório, tá aqui. Atleta repo. Esse cara também vai ser auto-wired. Massa. E a gente pode agora utilizar esse atleta repo aqui no cadastro para primeiro carregar quais são os atletas que estão sem equipe. Tá certo? Então, então list atletas membros, ou melhor, atletas, né? Recebe atleta repo.get atletas sem equipe. Primeiro a gente tem que carregar esses caras, porque sempre a gente vai precisar carregar os atletas sem equipe, tá certo? Independente disso ser um update ou ser um cadastro novo. Porque sempre a gente vai precisar carregar esses atletas sem equipe, mas apenas na situação em que a gente está trabalhando um update, a gente vai precisar carregar os atletas daquela equipe específica.
Então, atletas.addAll, nós vamos adicionar dentro da coleção atletas quais são os atletas daquela equipe específica. Atletasrepo.get atletas by equipe é. Olha que bonitinho. Foi que a gente modificou, né, dentro do nosso controller, quais são as linhas específicas, né, para deixar tudo funcionando. Na verdade, atletas, Quais são as linhas que nós precisamos fazer dentro desse nosso controller, né, dentro do nosso cadastro, do nosso método cadastro do controller, para ele funcionar de acordo com o relacionamento, que no caso aqui é um para muitos, no sentido de que uma equipe se cadastra com muitos atletas. Na verdade, uma equipe se relaciona com muitos atletas, né? Então, a gente precisa ter uma seleção múltipla. A gente precisa exibir dentro do formulário da equipe quais são esses atletas. Quais são os atletas selecionáveis. Então, dentro do model, né, que vai lá para o template, dentro desse model nós vamos colocar esse atributo atletas, que é uma lista de atletas, que vai ser preenchida com os atletas sem equipe. Sempre, né? E nos casos em que a gente está editando, com os atletas da equipe editada. Então, nós preenchemos essa lista com os atletas. Nós vamos pegar esses atletas usando o atleta repo, né? Então, está aqui atleta repository. Nós preenchemos ela aqui. Nós pegamos aqui do JPA repository, né? E nós carregamos essas informações, os atletas sem equipe e os atletas por equipe e aí nós inserimos dentro desse do modelzinho para o template poder percorrer e exibir esses atletas para serem selecionados. Tá certo? Ficou bacana porque esse cadastro já está implementado para funcionar tanto para uma nova equipe quanto para uma equipe que está sendo atualizada. Tá certo? Então, vamos construir o nosso view de cadastro. Aqui dentro da pastazinha equipe, nós vamos criar um arquivozinho HTML chamado cadastro. Ele vai ter o cadastrozinho da equipe, ok? Então, cadastro de equipe. Aqui vai ficar pt br e nós vamos colocar aqui esse cara aqui para a gente poder manipular, né, as equipes, ok? Vou colocar um títulozinho aqui. Cadastro de equipe. E então nós podemos começar o nosso formzinho. Agora, o comecinho dele é bem semelhante, tá certo, ao form lá do atleta. Então, só depois que a gente vai entrar na lista de atletas, né, dentro da equipe, ok? Então, vou aqui começar o comecinho um pouquinho acelerado. Tá aqui. Comecinho do formulário foi só aquela preparação para ele diferenciar entre o que é um put, né, e o que é um post. Se tiver chegando uma equipe, né, ele vai mudar para um put, né, para uma atualização e vai carregar qual é o ID dessa equipe que está chegando para poder ser atualizada, tá certo? E se não for, né, ele não vai fazer nada disso e ele vai cadastrar uma equipe nova, tá certo? Então vamos exibir aqui os nossos campinhos do nosso formulário. Pronto, aqui a gente vai carregar, né, os dados, né, vai permitir carregar os dados dessa equipe. Vai exibir nome e local, tá certo? Se for um update, ele vai exibir esses valores. Se não for, ele vai só servir de entrada para a pessoa poder informar. Esses valores são todos textuais, bem simples, né? E aí começa um pouquinho a complicação, porque embaixo desses campos de formulário, a gente vai poder editar, né, quais são os membros dessa equipe. Deixa eu verificar aqui como é que está no momento.
tá certo? Só para a gente poder visualizar o que é que a gente tem até aqui e aí para a gente poder entender direitinho o que é que a gente vai acrescentar agora. Então eu vou clicar aqui no botão Nova Equipe. Opa, tá com erro, né? É bom que a gente já corrige esse erro. O TimeLeaf não está funcionando direitinho, né? Errozinho no TimeLeaf, vou descobrir o que é rapidinho. Pronto, ele deu um errinho na hora de dar um passe nessa expressão aqui. Provavelmente ele está esperando que eu faça a verificação inteira aqui por nulo, para ele retornar um valor booleano, né? Então, beleza, a gente faz a checagem e vamos testar de novo para ver se era esse o problema. Tá certo? Então eu vou clicar de novo aqui em nova equipe. Opa, apareceu massa, né? Nome, aí eu posso informar aqui qual é o nome da pessoa, e local eu posso informar qual é o nome da pessoa, o local, né, daquela equipe, pessoa não, né, daquela equipe. E aí tá faltando algumas coisas, né, tá faltando o botão de submeter e enviar o cadastro, não ia adiantar, porque a gente ainda não implementou lá do lado do controle, né. Mas, e além disso, está faltando a gente poder especificar quais são os membros dessa equipe. A gente já está recebendo esses membros aqui dentro do nosso template. Basta nós percorrermos a lista de atletas e exibir esses atletas para a gente poder selecionar eles. Então eu vou fazer isso agora. Eu vou criar uma div, tá certo? Não precisa ser uma div, pode ser outro elemento, mas a div ela é bacana porque ela é mais genérica, né? Então vamos criar essa div. E essa div ela vai se repetir, na verdade, para cada atleta na nossa lista. Então th it para cada atleta na nossa lista. Essa lista de atletas, lembrando que ela foi carregada lá no controle, né? E ela contém tanto os atletas sem equipe, quanto os atletas que fazem parte da equipe né? Caso a gente esteja editando uma equipe existente. Então, vamos percorrer essa lista de atletas e vamos criar um checkbox para cada um desses atletas. Então tá aqui o nosso checkzinho para cada atleta. Ele é meio comprido, né? Meio grandinho assim, mas o que é que ele tem, né? Primeiro que ele é do tipo checkbox, tá certo? Então ele é uma entrada, um input do tipo checkbox. Nós colocamos um atributozinho de ID para ele exibir um ID diferente para cada membro, cada um dos atletas. Então isso aqui na verdade é só isso é só uma concatenação, né, aqui da palavra membros com qual o ID desse atleta. E nós demos o mesmo nome justamente para quando ele receber lá dentro do controller, receber na forma de uma lista de quais os atletas estão selecionados. O valor, né, de cada um dos elementos da lista vai ser o ID específico daquele atleta e o que vai ser exibido é o nome daquele atleta. Então, deixa recarregar aqui só para a gente visualizar isso agora. A gente vai solicitar essa lista de membros, né? E a gente vai ver se, quando a gente criar uma nova equipe, a gente vai poder selecionar quais são os membros dessa equipe. Então, eu vou clicar aqui no botão Nova Equipe e, por enquanto, ele não exibiu nada. Mas eu tenho uma impressão que isso não está errado ainda não. Deixa eu só testar aqui, porque eu acho que não tem nenhum membro de equipe. Vamos testar aqui atletas. Talvez nenhum deles esteja sem equipe, né? Então, o Gil está sem equipe, né? Então, em tese, era para ele aparecer. Equipes. Vou clicar em nova equipe e por algum motivo não está aparecendo, né, os atletas que estão sem equipe. Deixa eu descobrir exatamente o que está causando isso. Descobri, galera. Achei o erro, ó. Achei o erro, galera. Seguinte, no controller nós estávamos vacilando em colocar para ele inserir, né, a equipe apenas na situação que o ID for diferente de nulo. Isso está errado, né? Foi mal aí, né, pelo pequeno errinho, mas foi bom a gente ter visualizado isso. Ele deve inserir esse conjunto de equipe sempre, é lógico. Porque
Mesmo quando for nulo o ID, mesmo quando ele não estiver atualizando, vai ter alguns atletas, né, que vão ser os atletas sem equipe para eles aparecerem. E aí a gente não estava exibindo esses atletas. Então vou recarregar aqui para a gente poder visualizar, né, quando a gente está cadastrando uma nova equipe, esses atletas que estão sem equipe. Então, dessa maneira aqui, quando a gente clicar aqui no nova equipe, a gente vai poder ver, né, quem são os atletas sem equipe. No caso é o Gil e a Ana. Eles vão ser marcados, podem ou não ser marcados, né? E aí eu vou estar informando quais desses atletas fazem parte da equipe nova que está sendo criada. Ou quando a gente está editando uma equipe, vai aparecer tanto os membros que estão sem equipe, quanto os membros que já estão na equipe que está sendo editada. No caso aqui vermelha, do East Blue, e aí aparece o Marcos também, porque ele já é da equipe vermelha. Só que o que está esquisito aqui, né, que o Marcos deveria estar marcado, já que ele já faz parte dessa equipe. A gente deveria ter só a opção de desmarcar ele. Mesma coisa aqui, vamos voltar aqui direitinho. Mesma coisa aqui na equipe amarela, aparece outras pessoas que já estão na equipe amarela. Tá certo? Então, só para esse cadastro ficar 100%, a gente vai aqui marcar quem é que já está, vai informar quem é que já está marcado. Então, vai dar um TH checked. O TH checked ele vai dizer, né, se a pessoa já faz parte ou não daquela equipe. Então, eu vou colocar se atleta, dólar atleta ponto get equipe for diferente de nulo. Então, quando ele for diferente de nulo, isso quer dizer que esse atleta aí, ele faz parte de uma equipe, no caso dessa equipe específica, então ele deve estar marcado já. Então, esse daqui é só para verificar se deve ou não marcar aquele atleta. Vamos só recarregar só para a gente visualizar isso acontecendo, tá certo? Então, esse checked aqui ele vai ser apresentado, né? Vai ser marcado como verdadeiro apenas nesse caso. Então, eu vou clicar aqui em editar a equipe amarela e os membros da equipe amarela já vão aparecer como marcados, né? Que massa, né? Vou aqui clicar, para editar a equipe vermelha e os membros da equipe vermelha vão aparecer como marcados. Vou clicar aqui para criar uma nova equipe. Ninguém pode aparecer marcado porque ninguém faz parte, né, dessa equipe que ainda nem existe, tá certo? Então, massa, ó, nossos views já estão concluídos. Agora a gente só precisa processar os dados de criação, atualização e remoção. A gente vai então trabalhar no controller para fazer esse processamento, tá certo? O que está faltando? O post, né, que a gente vai carregar os dados de uma nova equipe e salvar esses dados. Depois o put e o delete. Vamos fazer esse trabalho agora. Então, aqui dentro do post, né, do registrar equipe, nós vamos receber uma equipe dados. Equipe dados. E aí essa equipe dados, na verdade, é uma classezinha de equipe aqui, né, que a gente ainda vai criar. New class. Pode ser chamada equipe dados. Na verdade, ela não deveria ser uma class, né? Ela deveria ser um record. E esse cara vai ter os seguintes atributos dentro dele. Um string nome. Um string local. E atenção aqui que entra aqui a parada um pouco diferente. Uma lista com os membros dessa equipe. Então vamos colocar aqui um list. Esse list vai ser de quê? Vai ser de long, viu? Porque são os IDs dos membros da equipe. Então vai ter esse nosso list aqui, tá certo? Só colocar aqui Java util, né? Que vai carregar os membros da equipe que vão poder ou não participar. Vou colocar a vírgulazinha e deu certo aqui, ok? Então, só para destacar, ok? Não precisa colocar na linha de baixo, só estou colocando na linha de baixo porque por conta da janelinha aqui, né, que está aparecendo direto. Mas nosso recorde, né, com a equipe dados já está criado. E o que a gente vai colocar mais, né? Deixa eu só puxar aqui só para demonstrar para vocês, ó. Pode ficar assim, ó. Tá certo?
Então, nosso recorde equipe dados já foi criado e a gente vai receber esse equipe dados aqui dentro do nosso... vamos ver se a gente faz um import aqui desse cara. Pronto. Então, a gente recebe esse equipe dados aqui dentro do registrar equipe e nós vamos carregar as informações dele para salvar essa equipe. Então, a gente começa carregando os atletas. Então, vamos começar. A gente pode, né, começar carregando os atletas. Lógico que não é a única maneira. Membros recebe atleta repo.findAll dados.membros. Deixa eu chamar a atenção para isso. O que ocorreu, né? Esse dados.membros ele vai ser uma lista de long que na verdade vai ser composta. Deixa eu editar aqui só para mostrar para vocês. Ó. Vai ser composta pelos membros que estão marcados. Então a gente tem um checked, tá vendo aqui, ó? E todos esses checked aqui, eles têm o mesmo nome. Então lá dentro do nosso record, todos eles na verdade vão participar da mesma lista. E essa lista vai conter os checked com o nome membros, né? Tá vendo que tem que casar aqui o nome, que estão marcados. Então apenas os que estão marcados vão aparecer, né? Então se eu marcar aqui o Gil, o ID do Gil vai aparecer lá também, tá certo? Por que é o ID do Gil? Porque eu estou colocando no valor aqui, ó, o ID, né, desse membro. E aí como ele está marcado, ele vai cair dentro dessa lista aqui de membros, tá certo? Então todos eles, né, vão aparecer aqui dentro dessa lista. E aí a gente vai poder executar um findAll by ID e carregar esses membros todos do nosso banco de dados, tá certo? No caso, os membros da equipe que devem entrar dentro da nossa equipe, ok? Então, carregado esses atletas, né, esses membros da equipe, nós vamos criar essa nova equipe. Recebe new equipe. A gente poderia fazer um construtor para receber esses dados, mas não precisa. Vamos fazer rapidinho aqui, usando o construtor que a gente já tem, dados.nome, dados.local. Então está aqui usando um dos construtores que já foi criado, né? E vamos definir para a equipe né, .set membros, a lista de membros que já está criado aí. Só que atenção, quero chamar bastante atenção porque simplesmente fazer isso não salva nos atletas que eles fazem parte dessa equipe, tá certo? A gente, para salvar dentro dos atletas, dentro da tabela atleta, nós precisamos alterar esses membros aqui, ok? Isso também tem que ser alterado. Então a gente faz assim, ó, para cada atleta dentro dos meus membros, eu vou definir a .set equipe na equipe essa equipe ela na verdade já tem que estar salva, né? Porque se ela não estiver salva ela não tem ID. Então é importante que ela seja salva. Então equipe repo.save tá aqui. Então ela vai estar salva. Ela vai ser definida como a equipe desse membro A. E a gente vai salvar esse atleta, né? Atleta repo.save desculpa. Então vamos salvar esse atleta e ele vai ficar já, né, registrado. Agora sim, na hora que a gente executar esse save no atleta, ele vai alterar a tabela de atleta para aparecer lá que esse atleta faz parte da equipe, né, que acabou de ser criada. Deixa eu chamar a atenção para mais um detalhe aqui. Esses 7 membros na verdade não está fazendo nada, mas pode ser que em algumas situações seja necessário, né? Para essa daqui, nesse controle específico não está fazendo nada, mas caso você precise verificar, né, de alguma forma, manipular depois, pode ser importante para você. Como isso aqui tem alteração no banco, vamos marcar como transactional, até porque tem coisa que é carregada de maneira lazy, né, preguiçosa, então tem que estar dentro da mesma transação, senão os carregamentos preguiçosos vão dar problema, tá certo? Eu acho que já está funcionando.
Vamos testar aqui e aí se der algum problema a gente volta para corrigir. Vou criar aqui a nova equipe, vou criar essa equipe com o nome de... tem duas, né? Pode ser azul do South Blue, assim se escreve, né? E vou marcar só o Gil. Opa, galera, ficou faltando o submit, ó. Esqueci, foi mal. Não tem problema não, a gente faz agora. Vamos carregar aqui, vamos criar um submit aqui dentro do cadastro, tá certo? Ficou faltando esse cara, né? Input type submit value enviar. Ficou faltando isso. Então, criando a nova equipe, agora apareceu o botãozinho. A equipe vai se chamar azul do South Blue. E ela só tem o Gil marcado e eu vou enviar e parece que deu certo. Vamos fazer o seguinte, vou tentar editar aqui a equipe azul. Olha que legal, o Gil está marcado. Não só isso, mas deixa eu mostrar aqui uma coisa interessante, porque se eu vier agora na página de atletas e tentar visualizar os dados do Gil, ele faz parte da equipe azul. Antes ele não fazia, né? Interessante, né? Já altera nos dois, né? Tanto do lado do 1 para muitos, quanto do lado do muitos para 1. Já está funcionando. Se eu vier de novo em equipes e tentar manipular a equipe vermelha, não aparece mais o Gil, porque o Gil agora ele faz parte de uma equipe que já está cadastrado. Mas se infelizmente eu não estou podendo editar, né? Não estou podendo alterar, mas quando eu puder alterar eu vou poder tirar ele. Dá para tirar ele lá dos atletas, né? Então deixa eu fazer assim, ó. Vou entrar aqui no Gil, vou colocar ele sem equipe, enviar. Deixa eu tirar mais uma pessoa, a Ana, deixar ela sem equipe. E aí deixa eu tentar carregar as equipes agora. Vou editar a vermelha e tanto a Ana quanto o Gil estão aparecendo de novo. Ó, legal, né? Esses testes possíveis. Agora, olha que interessante, porque quando a gente tem um CRUD, né? Que ele só faz as operações básicas de cadastro, leitura, update, deleção, os testes eles são muito limitados. Só que à medida que você combina duas entidades tendo um relacionamento e o CRUD de um acaba influenciando no CRUD da outra, a quantidade de testes que você tem que realizar para garantir, né, todos os possíveis caminhos que o usuário pode seguir aumenta drasticamente. Então, uma modificação em uma tela vai acabar influenciando na outra tela, tudo isso acaba tendo muita relevância. Então, considerem isso, tá certo? No projetinho de vocês. Nosso post, então, pelo que eu observei, já está funcionando. Vamos agora fazer o put e o delete, tá certo? O put ele vai receber, né? Ele também vai precisar de um recorde novo aqui. Então, eu vou entrar aqui dentro do model, criar um recorde para ser o equipe update dados. Esse cara, de novo, ele também é um recorde. Ele é bem parecidão com o anterior, com a diferença que agora ele vai ter o ID. O anterior não tinha. Eu vou até pegar logo aqui, né, da forma como estava, equipe dados, pegar esses mesmos valores aqui. Deixa eu puxar para cá. Espera aí, aqui ó. E vou colocar no update também, com a diferença que agora eu tenho um long para ser o ID. Pronto. Então, como é uma atualização, ele vai ter esse ID também que vai fazer parte dos dados que vão ser recebidos, tá certo? Então, agora que a gente já tem ele, né? Já foi criado direitinho, tá aqui. Vamos receber ele. Então, equipe update dados. E nós vamos carregar essa equipe e alterar as informações dentro dela conforme necessário. A gente já fez as alterações de nome de local daquela equipe, né, específica, mas a gente precisa também agora alterar os atletas, tá certo? E a gente vai ter que tomar alguns cuidados. Antes que eu esqueça, né? Deixa eu colocar o transacional aqui, porque vai que a gente esquece e depois dá problema. A gente precisa ter duas atenções, que é atletas que faziam parte da equipe
e não fazem mais parte precisam ser retirados dessa equipe. Então, a gente tem que ir alterando cada um dos atletas dessa equipe e definindo a equipe dele como nulo. Isso é muito importante, porque senão eu não vou mais conseguir retirar atletas de equipe através desse GRUD. Eu tenho que, então, percorrer a minha lista de atletas dentro da minha equipe getMembros, e eu vou setar cada uma das equipes desses atletas para nulo. Eu não precisaria percorrer todos, mas acredite, é mais fácil percorrer logo todos, porque aí você só faz isso uma vez, tá certo? A outra alternativa seria ficar comparando cada um dos atletas com os membros que foram marcados. Dá para fazer isso? Dá, mas de certo modo não tão... Vai gerar essa comparação, ela vai ter uma ordem de eficiência que pode ser um pouco pior do que simplesmente setar nulo para todos, ok? Além de definir a equipe, todos os membros como nulo, né, a gente tem que retirar eles, né? Então, atleta, na verdade, equipe.getMembros.clear. Vamos dar um clear aqui, e aí agora a nossa equipe está zerada e está pronta para a gente poder recarregar ela. E agora o recarregamento dela é igual como foi feito aqui, tá certo? Nós vamos pesquisar esses atletas todos. Então a gente cria uma nova lista de atletas. Na verdade, isso é apenas caso chegue, né? Então isso é importante, ó. Caso chegue, né, membros dentro da nossa listinha, se dados.membros for diferente de null, isso aqui é importante porque pode ser que a gente esteja tentando salvar sem nenhum membro, né? A gente vai carregar essa lista. Novos membros recebe atleta repo.findAllById dados.membros. Então a gente vai carregar esses membros e nós vamos percorrer cada um desses novos membros. Então for each atleta novos membros, e nós vamos ir setando, né, set equipe para que equipe? Para equipe Tá aí. Então essa equipe que ela já está criada, vai ser definida para esse atleta, né, que foi carregado agora. Quando isso aí acontecer, como a gente está dentro da transação, tá certo? A gente talvez nem precise salvar. Provavelmente aqui também a gente não ia precisar salvar, ok? A gente pode até testar sem esse salve aqui. Outra coisa também é que provavelmente a gente precisa fazer essa checagem aqui no create também, tá certo? Vamos já fazer essa verificação, porque vai que ele dá algum erro, né, quando a gente está sem nenhum membro. Vamos executar do jeito que está e a gente faz os testes, ok? Ok, galera, fiz alguns testes aqui, né? Então, o que a gente pode observar? Que se a gente tentar criar uma nova equipe, tá certo? E tentar salvar essa equipe sem informar nada, né? Sem informar nenhum atleta, na verdade, a equipe FF, local DD, e eu não vou informar nenhum atleta, isso dá erro. Por quê? Qual é o erro, né? É que ele diz assim, ó, IDs não deve ser nulo, né? Então, a gente não pode carregar uma lista de membros, né, com o findAllById, né? Não tem como ele fazer essa consulta com os membros nulos. Então ele precisa verificar se esses membros são diferentes de nulo, assim como nós estamos fazendo lá embaixo, né? Então, na verdade, foi meio que um vacilo nosso, né? Não ter feito essa verificação aqui. A gente pode fazer o seguinte, a gente pode modificar aqui a ordem um pouquinho. A gente cria a equipe, esses membros aqui eles só vão, e ela vai ser salva, né? A equipe tem que ser salva logo. A gente vai então verificar se esses membros são diferentes de nulo. Então if
dados.membros for diferente de nulo, aí ele faz tudo isso aqui. Abre e fecha. E não precisa salvar, tá certo? Isso eu já verifiquei também. Esse save aqui ele é desnecessário, porque esse find aqui ele pega uma referência, como está dentro da transação, nos dois casos, né? Essa referência ela é modificada quando a transação finaliza, modifica lá no banco também. Então ele aplica essa modificação no banco, então não é necessário dar o save. Então tanto o post quanto o put, a gente vai precisar fazer essa verificação se os membros são diferentes de nulo, ok? Vamos recarregar aqui e testar de novo, só para ver se está tudo funcionando agora. Se tiver tudo funcionando, a gente faz o delete para finalizar. Vamos começar criando uma nova equipe, tá certo? Vamos ver se ela vai funcionar direitinho. Vou criar a equipe verde do West Blue dessa vez. Eu vou criar essa equipe sem ninguém para ver se está funcionando a criação de equipe sem ninguém, tá certo? Então eu vou criar sem ninguém, parece que ela foi criada. Eu vou agora tentar editar e inserir duas pessoas nessa equipe. Eita, tá aparecendo repetido? Não está. Na verdade é porque nós temos dois usuários chamados Ana. E são pessoas diferentes, são cadastros diferentes no banco. Mas infelizmente a gente acabou sem querer criando dois com o mesmo nome. Depois a gente pode modificar o nome de um deles, né? Vamos salvar isso aqui. E aí vamos ver se os dois... Pronto, ó. A Ana e o Gil já fazem parte do West Blue. Vou fazer o seguinte, vou tentar tirar todo mundo de uma equipe para ver se o que acontece, né? Tirei todo mundo da equipe vermelha e vamos ver se dá para inserir agora essas pessoas. Olha que legal, ó. Tirar todo mundo da amarela também, tirar todo mundo dessa daqui. Interessante, né? Parece que ele não está carregando essas... agora sim, está aparecendo, né? Essas várias pessoas, tirar todos aqui. E se eu criar uma nova, todos os 5, né? Vão aparecer aqui para eu poder selecionar essas pessoas, ok? Parece que está tudo certo, né? Deixa eu só verificar o que acontece se eu inserir todo mundo aqui na vermelha. 1, 2, 3, 4, 5. E eu tentar manipular amarelo, não aparece ninguém, porque não tem mais ninguém, perfeito. Inclusive se eu criar uma nova equipe agora, também não aparece ninguém, porque não tem mais quem vem aparecer, né? Legal, parece que está tudo funcionando direitinho. Vamos só tirar esse print ele é desnecessário, eu coloquei ele aqui para a gente poder, só para verificar, né, quais são os atletas que estavam chegando. E aí vamos tirar ele aqui porque ele fica atrapalhando um pouquinho, né? Não é necessário ter esse registro. Beleza, post está funcionando, put está funcionando também, só o que não está implementado é o delete, tá certo? O que o delete vai ter que fazer? No nosso caso, a gente poderia pensar em várias maneiras de trabalhar esse delete. A maneira como eu estava pensando de trabalhar ele uma vez que eu recebo uma equipe que precisa ser deletada, então vai receber aqui uma informação de uma equipe para ser removida, né? Um ID de uma equipe. Em geral, né, dependendo do sistema, pode ser que ele queira apagar os membros, né? Isso seria uma remoção em cascata, que é remover o pai e em cascata remover os filhos também, e eles são apagados do banco. Não é o que a gente vai querer fazer aqui, porque os membros não necessariamente vão precisar fazer parte de equipe. Então, o que a gente vai fazer para o nosso sistema, para esse sistema específico que tem essa flexibilidade, na hora que a gente for remover uma equipe, a gente vai tirar os membros dela. Então nós vamos remover a ligação, né, entre os membros e a equipe, e aí essa equipe que não tem mais membros vai ser deletada tranquilamente, ok? Então vamos lá, vamos começar carregando essa equipe. Equipe recebe equipe repo.getReference d. Massa. A gente vai então percorrer os membros dessa equipe. For atleta a in .getMembros a.set equipe para quê? Para nulo. Então agora todos os membros da equipe, né, vão ficar sem equipe, tá certo? A gente vai também dar um clear. Esse clear é muito importante, tá certo? .get, porque senão ele vai tentar, como a gente está lá no Cascade All, ele vai tentar apagar esses caras. E o ideal é que a gente não deixe, tá certo?
Então, dá um clear nos membros e vamos no equipe repo e dá um delete dessa equipe aí que vai ser apagada. Então, está implementado aqui o delete. A princípio é só isso. A gente vai obter essa equipe. Como a gente vai desassociar os membros, né? A gente faz essa desassociação com essas linhas aqui, né? Percorre e seta todos os membros para nulo. Quando a gente faz isso, né? Como a gente tem uma referência desses caras, o JPA automaticamente já vai lá e salva no banco também, que eles vão ser desassociados dessas equipes. E quando a gente dá o clear, a gente evita que na hora da deleção ele delete esses membros. Muito importante também, porque caso a gente esteja com Cascade All, né? Pode ser que não esteja e não vai ser o caso. Vamos recarregar aqui o projetinho e aí a gente verifica se está funcionando esse delete também com sucesso. Então, vamos fazer o seguinte, deixa eu editar aqui a equipe vermelha, eu vou deixar só com esses 3, João, Ana e Marcos. Os outros eles podem entrar em outra equipe, né? Então, Gil e Ana, nova equipe, Gil e Ana, editar, tá aqui, Gil e Ana estão fora e João, Ana e Marcos estão na equipe vermelha. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deletar a equipe vermelha. O que vai acontecer? Foi removida da tabela e agora na hora que eu tento entrar na outra equipe, eu vou poder inserir os membros que antes estavam na vermelha. Massa, né? Então, Ana e Gil vão entrar na amarela e não vão mais poder entrar nas outras porque já estão na amarela. Massa. Então, massa, agora todas as operações estão funcionando e, assim, o que a gente teve que tomar de cuidado, né, com relação a essa questão do relacionamento, muitos para um para muitos, é que no caso aqui que a gente vai ter uma ligação da equipe com muitos membros, não dá simplesmente para a gente colocar um drop-down como a gente tem lá nos atletas, né? Então, lá no CRUD de atletas, a gente tinha, né, na hora que a gente ia editar um atleta específico, podia ser na forma de um drop-down para escolher qual era a equipe específica daquele atleta. No caso da equipe, não pode ser um drop-down, porque a equipe ela pode ter muitos atletas. A solução que a gente encontrou, nesse caso aqui, foi o checkbox. E aí o checkbox ele é preenchido, né? O div que tem o checkbox é preenchido conforme os membros que podem fazer parte dessa equipe. Mas essa não é a única maneira, lógico que eu estou usando uma view bem primitiva, mas caso você esteja usando um framework de front-end bonitão, tipo Bootstrap, algum outro assim, você com certeza vai ter acesso a componentes específicos para facilitar essa seleção múltipla, tá certo? Então, um select que seria um componente parecido com esse, com filtros, com a permissão de selecionar mais de um elemento. Então, tem alguns componentes que permitem você arrastar, né, um elemento para entrar ou não dentro da equipe. Então, esses componentes vão fazer um papel de interface diferente com o usuário, porém, do lado do back, né, aqui do lado do controller, não muda muita coisa. Na verdade, ele só precisa receber essa lista, né, aqui dentro do caso a listinha, né, deixa eu mostrar aqui direitinho, ó, com o que é que foi selecionado, e aí essa lista é usada no controller para preencher a lista de membros daquela equipe, tá certo, gente? Então, nosso CRUD agora está funcionando para equipes também. Espero que vocês gostem, né, desses vídeos, dessa sequencinha de vídeos que nós fizemos sobre o relacionamento entre as entidades. A gente se vê nos próximos vídeos, nos próximos encontros. Valeu, gente, até mais!